humanidade produz muita quantidade de lixo e também de resíduos. É para discutir uma política nacional dos resíduos sólidos que nós trouxemos hoje ao nosso programa, ao Cidadania, o Dr. Silvano Silvério da Costa, que é diretor de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Dr. Silvano, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. Primeiro vamos entrar na questão conceitual para a gente entender bem do que a gente está falando, né? Quer dizer, o que são resíduos sólidos de uma maneira geral, né? E qual a diferença, basicamente, de lixo e de resíduo? Bom, vou começar primeiro pela diferença entre lixo e resíduos, né? De uma forma geral, se trata os resíduos como lixo, né? Lixo é tido como, ou deveria ser, né? Aquilo que você joga fora e que não tem uso, né? Mas é um erro, porque a maioria dos nossos resíduos, eles têm utilização. Então, se a gente quiser fazer uma comparação, né, com o que a gente produz na casa da gente, então, todo o uso de papel, toda a parte de embalagens, toda a parte de eletroeletrônicos, tudo que depois de um certo uso ele é descartado, ele é considerado como lixo, e não é, né? Então, lixo é o que não poderia ser aproveitado. Então, a gente já tem uma forma de tratar essa questão como se tudo fosse lixo, e não é, né? Uma coisa é o lixo, né, e a outra coisa é o resíduo. Eu já aproveito até para misturar um outro conceito, que é o conceito dos rejeitos, né? Então, a gente deveria de considerar rejeito seria de fato o que é lixo, e resíduo é bem diferente de lixo e de rejeito, né? Resíduo é tudo aquilo que pode ser reaproveitado, que pode ser reciclado, né? Pode ter uma outra destinação, né? Pode ser aproveitado numa outra cadeia, e rejeito é tudo aquilo que não pode ser reciclado, que não pode ser reutilizado, né? E que, portanto, tem que ser destinado de forma ambientalmente adequada. Nós temos uma forma de lidar com aquilo que a população vem crescendo, a sua condição, sua qualidade de vida, né? E em paralelo a esse crescimento, a melhoria da qualidade de vida, ele vai consumindo mais e vai tendo muito mais resíduos. Esses resíduos, em muitos casos, eles são tratados como lixo e como rejeito, porque eles não são reciclados nem reutilizados. E, portanto, eles vão para a disposição final, o que não deveria de acontecer. O que se pode dizer da classificação? O que é o resíduo vindo da indústria, das residências, do meio rural? Há uma classificação e isso é importante classificar? Muito importante, porque as pessoas acham que resíduo, né, é tudo aquilo que é gerado somente na área urbana, né, e os resíduos dos serviços urbanos. O país já tem uma legislação hoje em dia, que é a chamada Lei de Saneamento Básico, a Lei 11.445, e essa lei trata de uma parte dos resíduos sólidos. Ela trata dos resíduos sólidos dos serviços públicos, né, e também os resíduos domésticos. Então, nós temos hoje em dia uma conceituação em que a gente poderia separar os resíduos, né, quanto à origem. E aí eles podem ser resíduos domésticos, os resíduos comerciais. Os domésticos são aqueles utilizados pela nossa atividade cotidiana nas nossas casas. Nós temos resíduos da limpeza urbana, né, que é o que o município gera a partir de uma varrição, de uma capina. Esses são resíduos que nós chamamos da limpeza urbana, né? E esses são os resíduos dos serviços públicos de coleta e varrição, né? Então, esse é um tipo de resíduos sólidos de origem doméstica, da varrição, da capina. E nós temos um outro conjunto de resíduos. Aí seriam os resíduos industriais, né? Aqueles resíduos provenientes de uma atividade industrial e que aí tem resíduos de fato. Temos resíduos de serviços de saúde, e que, em muitos casos, o resíduo de um hospital, não obrigatoriamente, ele tenha um resíduo que é contaminado, não pode ser descartado num aterro sanitário, porque tem uma boa parte dos resíduos de hospitais, de clínicas, que é igual ao resíduo do nosso domicílio. Aí nós temos resíduos chamados resíduos de serviço de saúde. Uma parte deles é igual ao resíduo doméstico e a outra parte, de fato, tem que ter um tratamento especial, que aí são os resíduos de serviço de saúde. Quer dizer, o fato de vir dos hospitais, das clínicas, não significa que tem que ser incinerado, não, tudo? Não obrigatoriamente, porque tem uma parte desses resíduos, aliás, uma grande quantidade,
que ele é tratado como um resíduo doméstico, né? A gente pode dar o exemplo. É quando você lava as mãos, né, num consultório médico, aí tem aquele papel papel toalha, da atividade da lavação das mãos, né? O papel de escritório, né? Tem um uso do escritório, né? Tem o que você varre das atividades hospitalares, o que é da área externa. Então, tem uma boa parte dos resíduos de serviço de saúde que não são contaminados. Então, eles podem ser tratados da mesma forma. Nós temos também os resíduos agro-silvopastoris, né? São os resíduos rurais. Aqueles resíduos, embalagens de agrotóxicos, né? Aqueles da atividade agro-silvopastoril. Nós temos os resíduos também de portos, aeroportos e fronteiras, que é uma classificação que é bem distinta, né? Das atividades dos aviões que chegam, os aviões que saem, os navios, dos transportes das fronteiras, que tem um cuidado especial também. Nós temos, então, um conjunto de resíduos. E aí tem uma outra classificação que é feita não quanto à origem, né? Mas quanto à periculosidade dos resíduos. São os resíduos que são perigosos e os resíduos não perigosos. Quais são os mais perigosos? Os perigosos que a gente classifica são esses de atividades, aí sim, hospitalares, que a gente tem uma parte que são contaminados. Os próprios agrotóxicos, né, tem uma parte que ele não pode ser destinado na natureza, né? Indústrias, né, tem contaminantes, metais, que não podem ser tratados de forma igual. Então, tem um conjunto de resíduos perigosos, né? Nós temos, lembro bem, as atividades que foram feitas aí no início da década passada, de produtos utilizados para a eliminação de doenças como pulverização, né? O combate à dengue, e aí tem áreas, por exemplo, lá da Cidade dos Meninos, que tem uma contaminação pela disposição daquele resíduo no solo. Aquilo é um resíduo perigoso também. Então, resíduos dessa natureza, eles têm um tratamento. Então, e o rejeito? Onde é que o rejeito se encaixa? Pronto, aí o rejeito seria o conceito de que você, tendo resíduo, né, esse resíduo não sendo perigoso, você pode reciclar, pode reutilizar. E a reciclagem pode ser uma reciclagem para aquele ciclo de vida daquele produto, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem a própria geladeira, né? Está se discutindo muito agora, no âmbito do próprio governo federal, a possibilidade de um programa de substituição de geladeiras, que pode ter tanto... Aí tem várias vantagens de fazer essa troca de refrigeradores, porque você tem tanto... Trocando por uma nova geladeira, você tem um consumo de energia menor, quanto você elimina os gases de efeito estufa, daquelas geladeiras antigas que emitem gás de efeito estufa. Pois bem, essas geladeiras, elas têm em si um conjunto depois dela ser utilizada, você tem o metal, você tem a borracha, tem o plástico, tem o vidro, mas você tem um resíduo que é o resíduo que é perigoso, os próprios gases, né? Então, esse daí, ele é um rejeito que você não pode utilizar, né? E mesmo da geladeira... E esse gás pode ser aproveitado, não? Existe aproveitamento que pode ser feito, né? Mas aí o Ministério já está estudando uma planta para poder fazer esse reaproveitamento desses gases, mas tem outra parte que vai ter rejeito também. De todas as atividades, você tem a própria geladeira, do que é rejeito, né? Do que é resíduo, e todos aqueles que eu falei, do plástico, do papelão, né? No manuseio dessa reciclagem, ou do reaproveitamento, você acaba tendo também rejeitos, porque chega num momento que você não tem como reaproveitar todos os resíduos. Tem sempre um percentual ali que não é possível de recuperar ou de reutilizar naquele ciclo, na própria geladeira, né? ou em outros produtos. Então, o rejeito é exatamente, depois de fazer todo o trabalho do remanufaturamento daquele produto, vai sobrar um rejeito. E esse rejeito não tem como ser reutilizado ou reciclado. Aí ele tem que ser disposto num aterro sanitário, aí numa forma de ser aterrado, para aqueles resíduos que não sejam perigosos. Os que são perigosos, aí tem que ter um tratamento diferenciado. Se a gente pudesse traçar um quadro assim, de produção de resíduos pelo Brasil, comparando ao resto dos outros países, como é que o Brasil se situa nisso? O Brasil, pela população que tem, né, o país gera em torno de 154 mil toneladas por dia de resíduos. É uma quantidade, uma produção enorme, né? Todo dia o país gera essa quantidade de resíduos, né? E aí estão falando de resíduos, não de...
E disso quanto é reciclado? Infelizmente, esse percentual é muito baixo, ainda é um percentual baixo, né? Ainda tentando responder à primeira pergunta que você fez. Então, a geração de resíduos ela é variada, né, em função dos usos, dos costumes das pessoas, da própria renda das pessoas. Você vê que no país tem locais que se gera, a geração de resíduos per capita é da ordem de 2 quilos por habitante dia, é o caso da cidade de São Paulo, e tem locais onde você tem uma condição de vida menor, aí você tem uma quantidade de resíduos gerada muito pequena, da ordem de 0,7, 0,6 quilos por habitante dia, né? Então, na medida em que quanto maior for a renda, né, quanto maior for o hábito de consumo, né, das pessoas, né, mais você tem a geração de resíduos. Então, o país está nessa condição, de um país em desenvolvimento, onde você tem a melhoria da qualidade de vida das pessoas ao longo do tempo, isso é uma constatação, aí você tem, de fato, um aumento do consumo. Então, o país tem, de fato, como os outros países, está numa fase de aumento da geração de resíduos, o que é, de fato, uma preocupação. E aí, voltando para aquela outra avaliação, né, quer dizer, o que se faz desses resíduos, né? Como é que você pode reciclar? Hoje o país tem dados do SEMPRE, que é um centro empresarial para a reciclagem, né, que tem uma estatística bem feita, da ordem de 12% de todos os resíduos que são gerados, ele é reciclado. Ainda é um número pequeno, porque você tem um potencial muito maior para reciclar. Quem é o país que está na liderança dessa reciclagem? Na Europa, tem países que conseguem chegar a 35%, 36%. Agora, o interessante, Elival, que no próprio Brasil, nós temos casos de cidades que conseguem reciclar da ordem de 25% do resíduo que é gerado. Mas aí tem a necessidade do envolvimento do município numa política municipal de reciclagem. Porque não é suficiente, né, o município falar que tem uma política de reciclagem, que faz reciclagem. Muitas vezes tem um programa lá que se consegue fazer um trabalho de massificação, faz uma campanha eventual para dizer para as pessoas reciclarem, né? Mas o município não criou uma política de reciclagem, né? Nesses locais onde a gente verifica que tem uma boa qualidade da reciclagem e que chega a 25%, imagina, todo dia deixa de ir para o aterro 25% dos resíduos que são gerados. E esse resíduo ele é reciclado, ele gera renda, gera emprego para esse trabalho, porque aonde se consegue esse percentual, o município se envolveu com a população e com a cooperativa de catadores para fazer esse trabalho de forma mais planejada, né? É o caso, por exemplo, do município de Londrina. Eles fizeram lá, dividir a cidade em 30 partes, né? Em cada uma dessa 30ª parte, eles alugaram um galpão de triagem, né? Tem uma cooperativa que é responsável por aquela área e um agente municipal apresentou aquele catador à população e deixa, cada semana passa, deixa um saco verde grande, a população faz a separação do resíduo, ele passa lá uma vez por semana e pega aquele recipiente, aquele saco, leva para uma área do município, a prefeitura municipal vem com o caminhão, leva para um galpão próximo àquela 30ª parte do município, dali segrega, faz uma melhor triagem desse resíduo e leva para um galpão central onde se faz a comercialização desses resíduos. Aí sim você tem um trabalho mais qualificado de coleta seletiva, porque envolve o cidadão, envolve a prefeitura e envolve a cooperativa de catadores, gerando renda e emprego também. Então é um dado que é baixo, né? O país tem um plano de mudança do clima que foi sancionado pelo presidente em dezembro do ano passado, e esse plano trabalha com a perspectiva de chegar até 2015 com 20% do aumento da reciclagem no país.